Olá, queridos, tudo na paz? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o pastor Wendel, essa aqui é a minha esposa. Pastora Daniele. Muito bem, e nós estamos aqui juntos para compartilhar com você algo que Deus colocou no nosso coração e eu creio que é algo tão importante que, se a gente não mudar isso, se a gente não observar isso, pode acontecer até do nosso casamento acabar. Para você ver como é sério o assunto que nós vamos falar com você aqui nesse vídeo. É verdade. Imagine só, você e sua família resolvem fazer uma viagem. Pensa, vocês estão de férias e resolvem então juntar a sua família e viajar. Uma viagem muito esperada, uma viagem muito desejada, e então se reúnem e vão viajar. Mas sua família é uma família grande, grande como a minha família. Somos muitos membros e não cabemos em um carro só. Então nos dividimos em dois carros e vamos para a autoestrada. Vamos viajar. Então, é para ser uma viagem alegre, uma viagem feliz, porque vamos para um destino novo, um destino diferente. Vamos para algo novo. Que bom! É para ser uma viagem bem legal. Só que algo inesperado acontece. Nessa autoestrada não tem placa, não tem sinalização. Nada te indica absolutamente nada. E tem entrada para a direita, tem entrada para a esquerda, só que não tem sinalização nenhuma. E o carro da frente acaba que se afasta do carro de trás. E era para os dois carros andarem junto. Mas algo diferente acontece. E então, para onde o carro da frente foi? Será que foi para a direita? Será que foi para a esquerda? Para onde ele foi? E isso acontece muito no nosso casamento. Não é verdade, É pastor Wendel? verdade. As pessoas muitas vezes estão tomando rumos diferentes e o que deveriam fazer é tomar uma só visão e uma só direção. Tanto em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, quanto também Jesus, mais tarde, reafirmando, disse que o homem ele deve ser uma só carne com a sua mulher. Diz lá, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão ambos uma só carne. Quando diz ali uma só carne, entre todas as coisas que querem dizer, uma delas que eu quero destacar para a gente aqui é uma só visão. Um só desejo, um só sentido. E o que infelizmente está sendo ensinado por aí, o que infelizmente está tomando um rumo como até cultural para a nossa sociedade, é que maridos tomam uma decisão na vida dele para um lado e a mulher tome outra decisão para o outro lado, e por causa disso, muitos casamentos estão ficando enfraquecidos, estão ficando quase acabados, destruídos, porque cada um quer andar numa direção, porém era para ser uma só carne. Verdade. O casamento, que é essa viagem, que é uma coisa tão esperada, tão desejada, às vezes esperamos tanto, né? Casar, nossa, que coisa legal, vamos casar, vamos ser uma só carne. Que é a viagem, que é aquilo tão esperado, e acaba que depois, no decorrer da viagem, o motorista, que é a mulher, e o motorista, que é o homem, toma a direção do carro. Um toma a direção de um carro e o outro a direção de outro. Um vai para um rumo e o outro vai para o outro. Então, cada um começa a tomar uma decisão da sua vida e o outro a decisão da outra vida. Então, cada um começa a tomar as suas decisões próprias da sua vida e não uma decisão como uma só carne. Não é verdade? Como a palavra do Senhor fala, o cordão de três dobras. Na verdade, o que teria que ser Jesus no volante e os dois no banco de trás. Não é Verdade, verdade? E, verdade. infelizmente, não é o que anda acontecendo. É isso Não mesmo. é? Por causa de um egoísmo que muitas vezes nós temos, ou por causa de desejos que a gente permite que tome o nosso coração, tome as nossas emoções e aquilo se torna um alvo de conquista para a nossa vida, mas às vezes não é o alvo de conquista da nossa esposa. E muitos alvos de conquista que nós temos é só para satisfazer os nossos desejos. E isso é uma coisa egoísta, onde Tiago, no capítulo 4, ele vai condenar e dizer que muitas pessoas não recebem o que pedem, muitas pessoas vivem uma vida vazia de frustração, porque tudo que ele deseja é para gastar no seu próprio deleite. Então, isso é algo muito ruim para um casal,
quando um casal começa um tomar um rumo e o outro tomar um rumo. Esse individualismo tem sido muito ensinado por relacionamentos de novela, não é? E muitas frases de efeito que muitas ideologias têm ensinado aí, dizendo que você tem os seus direitos, você tem que tomar a sua vida, você não pode ficar amarrado a alguém. Olha, muito cuidado com essas frases que parece que são favoráveis, mas são frases que estão trazendo um dano muito grande. Sabe por quê? Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 12 e o versículo 25, que diz assim, eu vou ler para você aqui. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa, preste atenção, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, essa ideia individualista que muitas vezes tem nos casais, eles não percebem, mas eles estão enfraquecendo a sua casa, enfraquecendo a sua família, estão fracionando as vidas dentro do seu lar, e isso traz uma ruptura entre o homem e a mulher. Porque quando o homem e a mulher deveriam estar sempre em comunicação, para que um conheça os desejos, os intentos, as vontades, as virtudes, as fraquezas um do outro, para que um compense e até recompense um ao outro durante toda essa viagem, não é? Enquanto deveriam estar fazendo isso, não, estão cada um buscando para si mesmo aquilo que ele acha melhor. Eu acho melhor ir para a direita, eu estou achando que esse caminho para a direita aqui que é o certo. E logo atrás, passa 2 minutinhos, vem o outro carro. Ele deve ter ido para a esquerda. Eu vou começar a virar para a esquerda, que ele deve ter ido para a esquerda. E começa os dois a tomar um rumo totalmente diferente um do outro. E isso vai trazer um dano muito grande para toda a casa. Até porque, quando os filhos observarem que o pai e a mãe não andam juntos, segundo o que diz Amós, no 3º capítulo, 3º versículo também, que diz, andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles. Esse texto é muito forte. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Se você não concorda com a pessoa, você vai na mesma direção que ela? É claro que não. Então é necessário que os casais estabeleçam momentos de comunicação, momentos de conversa, onde eles vão então compartilhar um com o outro os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, as suas fraquezas, as suas virtudes, e vão completando o outro com o desejo do outro, com os sonhos do outro, com a fraqueza do outro, com as virtudes do outro. Vão compensando e recompensando o outro. E isso é uma coisa que deve ser feita diariamente. A gente vê que é interessante que em Gênesis, no 3º capítulo, no versículo 8, mostra uma coisa muito interessante. Mostra o momento em que Deus, na viração do dia, buscava Adão para conversar com ele. Certamente era algo periódico, talvez até mesmo diário, que Deus buscava conversar com Adão, buscava estabelecer uma comunicação com Adão, para que pudesse instruir Adão e pegar de Deus, ou melhor, pegar de Adão informações para saber como guiá-lo, para ensinar, perguntar como estava indo o casamento dele, a vida dele com Eva, não é? Então veja bem, Deus gosta de ter uma comunicação diária com os seus filhos, com os seus servos. Então você que está assistindo esse vídeo agora, saiba, talvez você sente que a sua vida está sem direção, sem sentido, tomando rumos que você não está sentindo segurança, está em dúvida, aquela sensação de que você não sabe muito bem para onde está indo. Olha, talvez falte comunicação com Deus. Sabe por quê? Quando a gente começa a conhecer a palavra do Senhor, quando a gente começa a estabelecer uma vida de oração com Deus, quando a gente começa a estabelecer uma vida de temor, buscando saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, então nós estabelecemos comunicação com Deus. E Deus então vai partilhando do coração dele, dos desejos dele para a nossa vida. Nós então vamos nos conhecendo melhor, vamos sabendo o que Deus tem para nós e começamos então a andar na direção da agenda de Deus para a nossa vida. Imagine só você, um casal que busque de Deus a direção e compartilha um com o outro a direção. Meu irmão, esse casal vai muito melhor, essa viagem vai muito mais fácil, essa viagem vai muito segura
E quando um dos dois errar o caminho, quando um dos dois for numa direção errada, eles vão estar perto um do outro e Deus estará comunicando e mostrando para eles qual será a melhor direção, então, para os Verdade. dois. Vão ter segurança, não é verdade? Segurança, Porque quando há diálogo, há segurança, é né? verdade. É como essa estrada mesmo. Pensa-se nessa estrada, mesmo se o carro afastar um do outro, mas se ali tiver placa, né? Se tiver a placa para sinalizar aonde é a direção, eles vão estar seguros. E a mesma coisa na vida da gente. Se essa estrada fosse uma estrada bem sinalizada, seria uma estrada segura. Mesmo se um carro afastasse um do outro, seria uma estrada segura. Então, na vida da gente, se a nossa vida estiver sinalizada com o diálogo, estiver sinalizada com a palavra do Senhor, estiver cheia do Espírito Santo e a base, que é o diálogo, se um tiver diálogo com o outro, conversar com o outro, se abrirem um com o outro, tem segurança. Igual ali, o Senhor, ele ia falar com o Adão todos os dias de manhã. Então, se você for conversar com o Senhor, receber do Senhor e tiver diálogo com o seu marido ali, você vai ter a segurança. É Então, fica verdade. mais tranquilo. E aí, assim como numa estrada, a gente fica assim, deve ser por aqui. Eu acho que essa árvore aqui, eu estou conhecendo ela. Eu acho que essa casa aqui, eu acho que é por aqui. Ao invés de ficar imaginando, ao invés de ficar pesquisando, a gente pode ter certeza das coisas. Tem muitos casais que ficam um imaginando o que o outro está pensando. Sabe uma coisa que acontece frequentemente com a gente, como pastores? Às vezes a gente vai ajudar uma família, a gente vai conversar com um casal para orientá-los, e acontece muitas vezes de diante do casal, porque nós sempre temos o intuito de ouvir os dois. Nós nunca ouvimos só o marido ou só a mulher. A gente gosta de sentar com os dois e ouvir os dois. Isso é muito importante. E quando muitas vezes acontece de a gente sentar com um casal para conversar e de repente a gente começa a fazer indagações um para o outro, e quando eu pergunto uma coisa para o marido, a mulher olha e fala assim: uai, eu não sabia disso. E às vezes a gente pergunta uma coisa para a esposa fica olhando assustada para o marido, e o marido olhando assustado para a esposa: eu não sabia que ela pensava assim. Então é isso que você quer? Veja, queridos, aí o pastor e a pastora vão na casa, né, daquela família, vão ali naquele casal para fazer uma coisa só. Não é nem para ensinar eles a viver, não é nem para ensinar o caminho, é para que eles possam falar um para o outro que caminho querem seguir. E eles começam então a comunicar com os olhos ali, e aí através, claro, da palavra de Deus, através das orações, então esse casal começa a estabelecer comunicação, começa a um sinalizar para o outro o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está desejando, não é? Então um casal começa a falar para o outro: eu não gosto quando meu marido faz assim. Quando a minha esposa faz assim, me incomoda muito. Então são sinalizações para que a viagem vá mais segura. E os casais estão com muita dificuldade nisso. Muito. Os casais estão se afastando uns dos outros. E é claro, as demandas da vida cobram muito do nosso tempo, não é? Cuidar de filhos cobra muito do nosso tempo. Mas veja bem, o marido e a mulher, eles precisam investir um tempo diário de uma conversa de qualidade. Veja, não é conversar 2, 3, 4 horas, não. Que seja 20 minutos, 15 minutos, mas que seja uma conversa com interesse no coração do outro. Verdade. Que seja uma coisa diária, que seja algo com amor, olhando nos olhos. Não é estar conversando enquanto estou fazendo isso aqui. Enquanto estou fazendo isso aqui, você vai conversando comigo aí. Não, não, não. Para tudo. Olhe nos olhos da sua esposa ou do seu marido, ouça o que ele tem a dizer, fale o que você tem para dizer também, e aí então vai começando um sinalizar para o outro. A viagem começa a ficar segura, sem dúvidas. Eu não preciso ficar imaginando o que minha mulher está pensando, o que ela está sentindo, porque ela me falou o que ela está pensando e sentindo. Quantas pessoas, quantos casais numa conversa não conseguem se entender de maneira nenhuma? Por quê? Porque está um indo para o sul e outro indo para o norte. Então, como que eles vão se entender se estão andando em direções diferentes? É como diz Amós, não é? Andarão dois juntos se não houver acordo. Então, nós precisamos fazer acordos entre os nossos interesses, entre os nossos desejos. Nós precisamos estabelecer comunicação. Verdade. E uma coisa que acontece muito também quando a gente faz visitas, né, a casais, é que às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, mas você não conhece a minha esposa, ou você não conhece o meu marido, ele não gosta de conversar, ele não gosta de carinho, ele não gosta de abraçar, ele sempre foi assim.
né? Uhum. Mas as pessoas, no decorrer do tempo, elas mudam muito. Muda muito. Mudam muito e às vezes as coisas permanecem difíceis pela falta de diálogo. Porque às vezes sou casada há 20 anos, mas há 10 anos atrás a minha esposa não gostava de carinho, a minha esposa não gostava de conversar. Mas hoje, 10 anos depois de tantas marcas, de tantas coisas que aconteceram, ela é outra pessoa, de tanta experiência, de tantas coisas vividas, hoje ela é outra pessoa. Mas por falta do diálogo, você não sabe o que ela quer, o que ela sente. Então, se conversar, vai ver que é outra pessoa, né? Que hoje ela tem outras vontades, outros desejos, e isso pode melhorar muito um casamento. Pode transformar muito um casamento. E não só no relacionamento do diálogo, como a vida sexual, a vida dos filhos. Muita coisa muda através do diálogo. É verdade. Porque, queridos, você que já tem aí pelo menos um ano de casado aí, você, mulher que já tem um ano de casado, já está junto aí já um ano. Veja bem, há um ano atrás você era outra pessoa, seu marido, sua mulher era outra pessoa. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, nós estamos em constante transformação. Coisas que nós gostávamos, nós deixamos de gostar, passamos a gostar de outras coisas. Interesses que nós tínhamos, nós perdemos interesse por coisas e ganhamos interesses novos, né? O Senhor mesmo muda os nossos caminhos tantas vezes. As experiências, sejam boas ou ruins, mudam muitas vezes o nosso foco. Então, essa ideia de a gente congelar o perfil emocional, o perfil da pessoa com quem a gente casou, naquilo que a gente conheceu há muito tempo, e não permitir-se perceber as mudanças que durante o tempo foi havendo, e os dois mudando junto e entendendo as mudanças uns dos outros. É tão bonito isso, e é interessante, queridos. Eu estou com a minha esposa já há 21 anos, graças a Deus. E olha, até hoje eu estou conhecendo ela. E até hoje ela está me conhecendo. Por quê? Porque apesar de eu já conhecê-la muito bem, apesar de ela me conhecer muito bem, nós estamos em constante mudança, em constante amadurecimento. Nós estamos recebendo informações novas, seja da vida, seja de Deus, seja da experiência, seja conosco mesmo. Nós nem nos conhecemos direito. Imagina só conhecer o outro direito. Então, vamos dar chance para conhecer melhor um ao outro através da sinalização dessa viagem que você está fazendo. Sinalize mais, converse mais. Quantas queixas um marido, uma mulher tem, quantas reclamações, quantas coisas que aborrecem, entristecem e poderiam ter sido sanadas há muito tempo se tivesse 15 minutinhos de conversa diária. Quantas coisas poderiam ser resolvidas, não é verdade? É por isso que o Senhor, queridos, Ele sempre tem para nós uma direção nova. Nós nunca podemos ficar supondo ou imaginando o que Deus quer para nós, ou imaginando o que passa na cabeça do cônjuge, no coração do cônjuge. A gente precisa conversar, a gente precisa ter um diálogo, assim como com Deus nós precisamos ter um diálogo diário com a nossa esposa, com o seu marido. Nós precisamos manter um diálogo diário para estabelecer comunicação. E quando a gente estabelece uma comunicação diária, olha o que acontece. Por onde Satanás trabalha nas famílias? Pela dúvida, pelas sombras, por coisas que não foram resolvidas. Agora, se eu tenho uma boa comunicação com a minha esposa, qual é a dúvida que eu tenho? Qual a sombra que eu vou deixar acontecer entre mim e ela? Não vai ter dúvida, não vai ter sombra, não vai ter escuridão nenhuma para que ele possa se embrenhar, se esconder e trabalhar, tentando influenciar um contra o outro. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu estou em constante comunicação. Nós estamos sempre dando sinalizações um para o outro e conhecendo a cada dia um ao outro. Nisso, então, a casa fica unida. E assim, então, o casal vai se tornando a cada dia mais, a cada ano que passa, o casal vai se tornando uma só carne. Quando um casal se casa, ele não se casa e já se torna uma só carne, não. Ele vai se tornando uma só carne à medida que eles vão se conhecendo, se adequando, conhecendo seus desejos, seus interesses, suas vontades, suas manias, suas falhas, suas virtudes, de maneira tal que chega um momento que a gente percebe que é impossível se relacionar com outra pessoa senão o nosso cônjuge, porque nós já estamos tão entrelaçados, tão misturados, que só da gente olhar um para o outro, ele já começa a comunicar. Só do jeito de falar, o outro já sabe o interesse do outro, de tão
que esses dois já são unidos, se tornaram então uma só carne. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Estabeleça comunicação no seu casamento. Tenha diariamente, nem que seja 15 minutos, nem que seja 20 minutos, mas uma comunicação de qualidade, onde você ouve e é ouvido, onde você sinaliza e capte sinais também. Verdade. E não tem coisa melhor do que o seu melhor amigo ser o seu marido e seu melhor amigo ser sua esposa. Verdade. Onde você pode confiar, onde você pode conversar, onde você fica doida para chegar em casa e poder contar como foi seu dia e saber que você vai ser ouvida, e saber que você pode contar como foi seu dia e saber que a sua esposa vai te ouvir, o seu esposo vai te dar atenção. Não tem nada melhor do que o seu melhor amigo ser o seu amor. É verdade. E queridos, como a gente sempre fala, olha, não é fácil e não é rápido, mas tem que trabalhar. A gente tem que lutar, a gente não pode desistir, não. Talvez você que está assistindo esse vídeo, seu casamento está com dificuldade, você está com dificuldade na comunicação, seja lá que área que for. Olha, não é fácil e não é rápido, mas nós precisamos tomar atitudes baseadas na palavra de Deus, porque foi Deus quem criou o casamento. Deus, então, tem um formato para o casamento. E quando o casamento não vai bem, é porque alguma coisa desviou do formato que Deus deseja. Então, basta que a gente restabeleça e lute para estabelecer a paz. Eu sei, mulher, que talvez o seu marido não seja fácil. Eu sei, marido, que talvez a sua esposa não seja fácil. Mas olhe para dentro de si mesmo e vê o que você pode fazer para tornar a sua casa e o seu casamento uma bênção. Eu tenho certeza que o seu cônjuge vai observar a sua atitude e o seu desejo e ele vai cooperar com você. Porque ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer viver uma vida de briga, de confusão, de afastamento, um pegando a direita, outro pegando a esquerda, de maneira nenhuma. Todas as pessoas, por mais que elas estejam vivendo momentos de um calor emocional que deixa ela com vontade de desistir, com vontade de se afastar, no fundo, todos nós queremos amor, paz, união, todos nós queremos isso. E sem Deus, essas coisas não vêm. Por isso, a palavra de Deus é o nosso manual de regra, de fé, de conduta, para a gente obedecer, seguir os conselhos de Deus e assim, então, nós teremos aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Ele diz o quê? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, você pode ter uma vida abundante, ainda que com dificuldades, ainda que com lutas, ainda que com desafios, mas você pode ter uma vida abundante. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Assuma a sua espada, revista-se da sua armadura de Deus e a vitória vai vir na sua vida. Amém, é verdade. E é devagar mesmo. Vamos dar o primeiro passo, vamos começar a semeadura e vamos aí que com certeza a árvore vai ser muito frutífera. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como o evangelho dar errado. Nós erramos. As nossas coisas, nossas decisões, muitas vezes, aquilo que parece muito bom aos nossos olhos, muitas vezes no final são caminhos de morte. Mas quando a gente vai seguir os conselhos de Deus, de Jesus para a nossa vida, não tem como dar errado. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Amém. Tá bom, queridos? Então, fique na paz. Que essa meditação que nós trouxemos aqui, compartilhamos com você, sirva para ser um adubo na sua vida, para que você frutifique para a glória de Deus, tá bom? Amém. Jesus abençoe a vida de cada um, o casamento e a família de cada um de vocês. Muito bem. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.